Receita de hoje, aqui no meu bowl eu tenho 2 colheres de fermento para pão granulado. Então, nossa receita hoje é o que? Pão caseiro. Agora aqui eu tenho 500 ml, ó, 500 ml de metade água, metade leite. Esse líquido tem que estar morno, tá, gente? Não pode ser quente, porque senão ele cozinha o meu fermento. Agora aqui eu tenho 3 colheres de açúcar, que eu vou colocar aqui. Açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo é mais saudável. Mas fica a sua preferência, você pode usar o açúcar que você quiser. Açúcar cristal, o açúcar que você quiser aqui. Agora eu vou mexer e vou deixar esse fermento fermentar ele por uns 10 minutinhos. Olha, separadamente eu coloquei aqui 2 ovos, mais 3 colheres de açúcar e uma colherzinha assim, ó, de sal. Ó. Aí eu mexo isso aqui, essa mistura. Agora é assim, gente, ó. O meu fermento já fermentou. A luz aqui tá pouca, gente, ó, mas dá pra ver. O meu fermento já fermentou. Aí eu vou despejar essa misturinha que eu fiz com ovo e açúcar e sal no meio do meu fermento fermentado. Ó. Eu misturo aqui. Aí assim, ó, eu vou mexer isso aqui e vou começar a colocar a minha farinha de trigo. A farinha de trigo, eu peneiro ela, gente, porque eu tenho medo de lagartinha. E aqui, assim, nessa fase, aqui eu já coloquei 3 xícaras de trigo, de farinha de trigo. Então, nessa fase aqui, eu vou colocar 1/3 de óleo de soja normal. Aqui tem 80 ml. E vou mexer novamente e vou continuar colocando trigo. Aqui, gente, ó, já se foram 6 xícaras. Eu vou mostrar pra vocês a minha xícara. 6 xícaras de 235 ml. Aqui, ó. 6 xícaras de farinha de trigo, tá? Para 500 ml de líquido. Na realidade tem mais, porque tem os ovos, né? Então, não é muita farinha, não. Aí, meu pão chegou nessa fase aqui, ele não tá duro. Agora, eu vou limpar minha bancada, eu vou colocar ele na bancada e vou começar a sovar. E aí eu vou explicar pra vocês como é que eu sovo o meu pão. Eu polvilhei um pouco de trigo aqui na minha bancada. E aí eu vou despejar o meu pão aqui. Aí, gente, agora é assim, ó. Eu vou amassar o meu pão rasgando ele assim, ó. Eu rasgo, ó. E a partir do momento que ele vai agarrando na minha bancada, eu vou colocando trigo. Mas a intenção minha aqui é ativar esse glúten que tá aqui já no meu pão. Então, por isso eu não coloco muito farinha assim de princípio. Eu vou colocando aos pouquinhos. Porque a partir do momento que você vai amassando o pão, você ativa o glúten dele. E aí daqui a pouco ele não tá agarrando mais. Vou colocando trigo assim, ó, aos pouquinhos. Vou pegando trigo para tirar a massa da mão, ó. Realmente agarra, vira uma meleca. Mas a gente vai tirando a massa da mão. E eu tenho uma espátula dessa assim, ó. Essa espátula aqui é uma mão na roda. Que você vai desgrudando ele, ó. Vai desgrudando e vai jogando trigo assim, por baixo assim, ó. Para poder continuar amassando o pão. Ó.
Porque se eu jogar muito trigo aqui, se eu colocar muito trigo nesse pão, ele vai pesar e não vai crescer. Ó. Amasso, vou rasgando ele assim, ó. E vou amassando. Até ele soltar da mão e ativar o glúten dele. Ó, já tá começando a ativar, ó. Tá vendo que ele não tá grudando tanto mais? Só coloquei o trigo pra tirar a massa das mãos e vou polvilhando aos poucos. E vou tirando assim, ó, com a espátula, que é limpando a bancada, ele não gruda tanto. Ó. Ó, ela já tá ficando lisinha, ó. A massa já tá ficando lisinha. Aí, gente, ó, minha massa ficou pronta. Ó, ela tá massinha, ó. Ela já ficou lisinha. Agora eu vou jogar um pouquinho de trigo assim, em cima dela. Já ficou prontinha, ó. Agora eu vou levar ela pra crescer. Ela vai crescer e depois eu vou novamente dar uma amassadinha nela pra poder modelar meus pães, ok? Aqui eu fiquei mais ou menos uns 15 minutos amassando esse pão, mas é pra ficar bom. Aí assim, ó, eu jogo um pouquinho de farinha de trigo no fundo, coloco ele aqui, tampo e deixo ele aqui. Como hoje o tempo tá um pouquinho meio frio, eu vou cobrir ele bem para poder não entrar vento frio. Aí, ó, eu coloquei um plástico filme assim, para poder não entrar vento frio. E joguei um pano por cima para cobrir ele, para a massa crescer. Gente, ó, eu botei ele no forno. Olha como ele cresceu rapidinho. Acho que meia hora ele ficou. Aí, o que que eu fiz? Eu cobri ele aqui assim, ó. Liguei o forno um pouquinho, porque aqui tá meio frio. Aí, eu liguei o forno um pouquinho, uns 2 minutos, deixei esquentar um pouquinho. Ele cresceu assim, ó, rapidinho. Rapidinho. Agora, eu vou modelar meus pães e vou deixar ele crescer novamente. E aí, eu já vou botar pra assar. Aí, aqui, ó, eu já vou polvilhar o meu trigo, um pouquinho de farinha de trigo, e vou despejar o meu pão aqui, ó. Gente, está super fofo, olha aqui, olha isso, olha essa massa, ó. Vale a pena amassar ele bem direitinho, viu, gente? Vale muito a pena. Aí assim, ó, dá uma amassadinha nele, não amasso completamente não. Nossa, eu joguei até muita massa, muito trigo, ó. Vou tirar um pouco de trigo daqui. Aí eu divido ele em 3 partes. Aqui ele me rende 3 pães. Ó. Aí eu vou colocar 2 aqui e vou modelar esses aqui. Esse aqui. Aí assim, ó. Eu vou fazer assim pra vocês verem melhor. Eu vou enrolando ele assim, ó, e vou apertando e pressionando pra ele poder tomar formato, ó. E vou pressionando, ó. Enrola aqui, pressiona, enrola aqui, pressiona, ó. Aí ficou assim, ó. O meu tabuleiro, eu só untei ele com óleo, tá, gente? Não precisa colocar trigo, nada, só óleo. Nossa, gente, tá uma massa perfeita, uma massa fofinha. Ó, vou apertando. Viu, ó? Enrolar aí do lado de cá que fica mais bonitinho. Apertando e enrolando, ó. Olha lá, que bonitinho que ficou. Viu, ó?
Esse aqui vai ficar maior. Sempre do meio fica maior. Enrolando. Vou enrolar do outro lado. Enrolando e apertando. Enrolando e apertando. Olha lá. Agora aqui, gente, eu vou explicar um negócio pra vocês. O meu pão, quando ele assa, quando eu coloco ele pra assar, eu não passo gema de ovo nele. Não gosto do cheiro de ovo, que fica aquela película de ovo. Então, o que que eu faço? Quando ele termina de assar, que eu desligo o forno, eu passo margarina aqui por cima. A casca fica macinha e a casca fica fofinha e fica moreninha, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois como é que fica. Agora eu vou deixar ele crescer novamente e depois eu coloco ele pra assar. Gente, ó, eu deixei ele no forno para aquecer um pouquinho o forno, rapidinho ele já cresceu. Agora eu vou ligar o fogo para poder ele assar. Mas lembrando que ele vai crescer mais, então eu não vou colocar o forno numa temperatura muito alta, eu vou colocar ele numa temperatura média para baixa, tá? Porque ele vai crescer mais. E aí quando eu ver que ele já cresceu tudo, eu vou e aumento o fogo para poder ele dourar por cima. Aí, gente, ó, meu pão sai assim do forno. Olha como cresceu. Agora eu passo uma margarina assim, ó. Olha como ele vai mudando a cor dele. Vai ficando brilhoso e essa casca fica fininha. Fica macia. Ó. Olha lá a manteiga derretendo. Que ruim, né, gente? Muito ruim, gente. Ó. Muito lindo, ó. Olha lá como é que fica. Não uso ovo. Não gosto. Não gosto de sentir cheiro. Nossa, tá tão quente, gente, ó. Saiu do forno agora.